No dia de hoje, na Vertente Tecnológica, recebo uma convidada para uma conversa parte 1, onde falaremos experiências vividas na primeira pessoa do antes e depois do digital. 10 anos se passaram. Existem diferenças? Coloque o fone no ouvido e curta o papo de hoje que a Vertente Tecnológica vai começar agora. Olá, seguidores e ouvintes deste fantástico e inigualável podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a vossa Vertente Tecnológica. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito e existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. Olá, caros seguidores e amigos e ouvintes deste podcast. Hoje trouxe mais uma pequena, grande entrevista com a convidada do costume, com aquela que eu gosto sempre de trazer para este tipo de entrevistas. Ela sempre tem coisas muito interessantes para compartilhar, tem sempre montes de experiências que pode sempre trazer e que pode ser, talvez impactante na vida das pessoas. A convidada do costume, a inigualável Fabrícia Botelho. Como é que tu estás? Olá a todos. Tudo bem, tu? Também. Olha, hoje trouxe-te aqui como convidada para um assunto pegando um pouco naquele gancho que eu gosto sempre no final de cada entrevista, questionar o convidado que tipo de produto é que recomenda na vida das pessoas que possa ser realmente fundamental para o dia-a-dia das pessoas. Pegando um pouco nesse gancho, dada a evolução, àquilo que a tecnologia tem evoluído nestes últimos anos, e tu já estás comigo há 10 anos, nestes últimos 10 anos, que impactos, que evolução, que coisas impactantes que a tecnologia trouxe à tua vida, que coisas é que a tecnologia trouxe-te de positivo ou negativo, e que se hoje, por exemplo, essas coisas fossem retiradas da tua vida, já não saberias o que fazer. Ou seja, conta-nos a tua experiência nestes últimos 10 anos em relação à tecnologia, ao impacto, às coisas positivas e negativas. Então vamos lá. Desde sempre, né? Que eu entendo por gente, a tecnologia, desde que seja no início ou no fim, já avançada ou não avançada, já apresenta na minha vida. Então impactos positivos que traz atualmente, olhando assim, Fabrícia de 10 anos atrás, Fabrícia 10 anos depois. No meu caso, acho que foi um impacto bastante positivo. Quando se sabe tirar partido e quando se tem alguém ao lado que entende, né? Principalmente, sabe-se tirar partido do bom que a tecnologia tem para oferecer, acaba por ser muito positivo. Eu falo por mim, porque hoje basicamente quase tudo que tem em casa, que a gente mexe, que a gente trata, é tudo tecnológico. Então vamos pegar assim vários cenários. Fabrícia na cozinha. Fabrícia na cozinha sem os seus eletrodomésticos tecnológicos não é ninguém. Há 10 anos atrás, quisias fazer o que cozinhada, era livro de receitas na mão, revistas, tachas, panelas e tudo mais. E alguém que veio supostamente de uma aprendizagem de cozinha tradicional. Exatamente. Eu sou brasileira, né? Então a cultura brasileira é de passar de geração para geração as receitas. Então sou daquelas que aprendeu a fazer bolo, a bater na mão com a avó, a amassar bolachas, tudo à mão.
E de cozinhar. E a minha família era grande, né? A minha família é grande, não era, ainda é grande. Então, acostumada a cozinhar tachos, então era um tacho para o arroz, um tacho para o feijão, um tacho para a carne, e vai a salada, e corta isso, e corta aquilo. E às tantas estás ali com um mar de panelas em cima do fogão e depois é assim, se inventas de fazer uma receita, ou agarra-te a receita, papel e lápis, e anota o que a avó está a passar, que foi o que aconteceu exatamente. Minha primeira, não me esqueço, a primeira receita que eu fiz, que foi a minha avó que me ensinou, foi a fazer um bolo de cenoura. Agora já o sei de cor, mas a primeira vez tive que apanhar um lápis, um papel e anotar exatamente as mesmas quantidades. E era medido no copo, né? Então era este copo, então tinha que ter sempre o mesmo copo para tirar as medidas de tudo. Ou se querias fazer uma receita, era um livro de receitas, um caderno apontado, ou recortes de revistas, ou do fundo, da parte de trás da embalagem da maisena, para fazer as bolachas. Então era isso. Então isso tudo colado num papel, num caderno, e tinhas que fazer, e era tachos e mais tachos. Isso, Fabrício, há 10 anos atrás. Fabrício, 10 anos depois, o que a Fabrício usa? Usa um robô de cozinha, tem tudo lá integrado. Queres tirar uma receita? Vais ao telemóvel, descarregas para o aparelho se quiseres, se não quiseres, olhas no telemóvel e consultas, e à mão de apanhar e fazer. Por exemplo, lá tinhas que andar lá a escrafunchar armários a descobrir qual é a revista que tinha uma receita de bolo X. Agora não. À distância de um clique, um telemóvel na mão, já descobres bolo X, N formas de preparar o bolo X. A forma mais fácil, a forma mais complicada, o que usas X. E as quantidades? Podes. Sim, tenho isso ainda, os tradicionais copos de medidas, mas agora é... Taca no robô, o robô já diz o que é que pesa, qual a quantidade de farinha que puseste. Se puseste mais, tira, se puseste a menos, basta colocar mais. E fora todos os eletrodomésticos. Antes batias um bolo à mão, agora tens robôs, batedeiras, varinhas mágicas, processadores, 1500 coisas. E antes era a forma tradicional, o forno, né? Agora tens até maquinetas que já tinha essas coisas, e micro-ondas que fazem já bolos e tudo. Então assim, bem utilizado, acho que a tecnologia traz de muito positivo. É assim, a pergunta que fizeste, pronto, isso na cozinha, depois tem na sala. Antes era todo mundo, só via TV aberta, naquelas TVs tipo minimíssimas, que não dava para... Mas achas que essas coisas tecnológicas que acabam por safar o teu dia-a-dia, que acabam por rentabilizar tempo, etc., achas que isso pode correr-se um sério risco de tornar a pessoa ou o ser humano a médio e longo prazo, se calhar talvez mais preguiçoso, cada vez mais afastado daquilo que supostamente é as suas responsabilidades do seu dia-a-dia, das suas tarefas, aquilo que era as suas responsabilidades de cuidar de uma casa, cuidar das suas tarefas pessoais? Achas que isso pode se tornar um sério risco de tornar a pessoa afastada e cada vez mais preguiçosa para essas coisas do dia-a-dia? É assim, foi aquilo que eu disse, depende da utilização. No meu caso, eu posso falar no meu exemplo pessoal. Para mim, eu sou mãe, esposa, trabalho fora, sendo que grande parte do meu dia eu passo fora. Exemplo prático, chegar e não chegar a casa 8:45 da noite. 8:45 da noite, tu ainda tens que cozinhar para outro dia, preparar as coisas e tudo mais. Sem a tecnologia, já viste as horas. E assim, mesmo com a tecnologia, já vou-me deitar às tantas a fazer as coisas. Imagina assim o uso dela, que varava a noite e tudo. Então assim, dependendo da utilização que se faz, eu acho que facilita. Há quem utilize para tudo, basicamente a pessoa não se levanta para pegar um copo, se tiver um copo que lhe traga, mas bem utilizada e com como é que diz? O destino certo, não sei se é essa a palavra, acho que é bastante positivo. No meu caso facilita-me imenso.
Porque se eu fosse fazer isso tudo sem a utilização, ou seja, se hoje saísse uma lei, está proibido utilizar tecnologia, vamos voltar ao tempo do antigamente, muitas pessoas iam deixar os seus trabalhos, porque tu já passas a maior parte do teu tempo fora de casa. Tu ainda tens que fazer tudo o que um objeto já te facilita. Eu não sei como é que seria. Por exemplo, eu posso estar a cumprir a minha função de dona de casa, de alimentar a minha família, mas estar a fazer isso e simultaneamente estar a dar atenção à minha família. Então, por exemplo, muitas vezes eu tenho que cozinhar, então entre um cozinhado outro, estou a ouvir como é que foi o dia da minha filha, estou a saber como foi o dia do meu marido no trabalho, ajudo uma coisa, ou enquanto está a fazer o comer já estou a adiantar uma outra coisa que também seria uma tarefa minha, limpar uma cena, preparar uma mochila, alguma coisa. E isso rentabiliza muito tempo, porque eu posso dividir o meu tempo, que já é pouco, né? No período que a pessoa já está fora das suas funções profissionais, dentro da sua casa, já rentabilizo esse tempo com a utilização, então acho que facilita imenso. Sim, as pessoas que vivem 100% para isso, que a gente sabe que tem, pode ser negativo ao ponto de, mas por um outro lado, facilita. Então, no meio disto tudo, se calhar podemos retirar daqui é que talvez, mesmo que a nossa vida seja corrida no seu dia-a-dia, ainda assim, calha-nos a nós, se calhar, ter o bom senso das escolhas que a gente faz, de como é que organizamos as nossas tarefas, como é que damos prioridade às coisas, se damos prioridade a determinados tempos às coisas tecnológicas, se damos prioridade a determinados tempos à família, ao nosso tempo pessoal, à nossa, entre aspas, solidão, ao nosso tempo sozinho, né? Ou seja, então cabe a nós, como seres humanos, saber priorizar as coisas, saber medir as coisas, saber realmente definir cada tempo e ter esse discernimento, esse bom senso de poder então fazer essas divisões no tempo certo, no momento certo. Eu acho que sim, porque lá está, ou seja, isso bem utilizado com a dosagem correta, é bom, e não venham dizer o antigamente é que era bom, não é, retira isso das vidas das pessoas. Antes, pronto, a gente falou isso muito em base de cozinha, mas vamos falar numa coisa normal. Tira um telemóvel a uma pessoa. Atualmente, eu falo, o objeto que eu ia responder é: não me tire o telemóvel. Sinceramente eu não sei o que é que eu faria. Hoje eu faço tudo no telemóvel. Eu escuto música, eu faço pesquisas, eu pago contas, eu trato transações, eu recebo dinheiro, eu passo dinheiro, eu respondo e-mails, eu atendo as pessoas, eu mando mensagens, eu dou notícias, compro cenas, tudo eu faço no telemóvel. Tu és prova viva. Para eu sentar-me no computador, tem que ser uma coisa muito específica que eu tenho que fazer lá. Tudo eu faço no meu telemóvel. E eu não sou daquelas pessoas que estão sempre agarradas àquela porcaria a olhar aquilo de 5 em 5 segundos. Não sou. Lá está. Saber usar na medida correta. Sabemos que atualmente as pessoas, principalmente os jovens, estão agarrados àquela porcaria que só ver aquilo para tudo e para nada. Mas bem utilizado, o telemóvel é uma ferramenta excelente na mão das pessoas. Eu faço absolutamente tudo. Eu utilizo para tudo. Ouvir a minha música, meus podcasts, ver os meus vídeos, ler livros, ou seja, tinha que ter o papel, né? Aquele calhamaço ainda na minha bolsa. Eu leio livros nos transportes, faço uma pesquisa rápida, preciso fazer um pagamento. Olha, acontece muito. Olha, fulano, lá no meu trabalho acontece. Vai ali no horário do almoço, compra e eu já te passo o dinheiro. 1 minuto, paguei a pessoa. Tira isso a alguém. Atualmente, tira isso a alguém. Há empresas que só fazem serviços pelo telemóvel, pelo computador. Tirar atualmente isso de alguém, basicamente é tirar o seu trabalho. Um Uber da vida. O telemóvel é a ferramenta de trabalho dele. O carro, ok, vai levar a pessoa, mas é o telemóvel que recebe os pedidos, as coisas todas e tudo mais, e utiliza até mesmo para GPS.
Epá, então assim, com boas medidas, com a dosagem correta e com o intuito correto, sim, é muito positivo. Pegando agora num gancho que tu falaste agora há pouco, não só nessa questão do telefone, mas também falaste de transportes. E eu sei que há muita gente que ouve este podcast, anda transporte diariamente, seja para deslocar para a escola, seja para deslocar para o trabalho, seja para passear, seja para o que for, usa os transportes. Ou seja, desde autocarros, comboios, aviões, seja aquilo que for. Pegando nesse gancho, e tu que és uma pessoa que tens, entre aspas, uma larga experiência na questão dos transportes, porque quase desde muito nova sempre andaste muito de transportes, ainda mesmo no Brasil e mesmo agora já aqui em Portugal, sempre usaste muito os transportes e vens da velha guarda em que os transportes eram muito antigos, não havia estas plataformas digitais, não havia toda esta evolução. Qual é a experiência que tu nos podes contar da evolução dos transportes do antigamente sem a tecnologia e dos transportes de hoje em dia, em 2021, com toda a tecnologia disponível e que ainda tem potencial para ser ainda mais e melhor do que aquilo que é atualmente? Bem, eu assim não sou tão antiga, né? Eu sou assim do tempo pré-histórico em que lá no Brasil a gente chama de Maria Fumaça. Era o comboio, mas o comboio antigo, que basicamente era movido a carvão. Então, para a maquineta andar, tinha que andar o pobre do moço, de X a X paragem, ou uma pessoa lá dentro. Vi isso, só estudei sobre isso, a meter pau para lá para dentro e carvão para aquilo andar. Atualmente, hoje, aquilo está muito tecnológico. Tem potencial para mais, sabemos que tem aí já, tem bala e comboios ultrassónicos, só faltam voar. Mas já se avançou demasiado. Então os autocarros de antigamente, agora no outro dia tive que apanhar assim, já não sou muito a apanhar autocarros, sou mais de comboio. Pai, tive que fazer uma situação que tive que apanhar caminhonete e achei excepcional. Tinha portas USB no autocarro para eu carregar o meu telefone. Pai, aquilo anteriormente isso era impensável. E já tem autocarros com Wi-Fi e tudo, que era impensável há uns anos atrás. Sim, agora já, até mesmo nas plataformas, não todas, mas tem muitas plataformas de comboio e paragens que têm zona de Wi-Fi free, né, para a utilização do passageiro e aqueles comboios específicos de grandes viagens que já têm tudo isso já integrado e tudo mais. Então a tecnologia para facilitar. Então um maquinista anteriormente e um condutor de um transporte, tu já viste que a pessoa tinha que andar ali e conduz aquilo e maquinaria pesada, pegando naquelas, no que eu acabei de falar, andar uma pessoa ali a levar com calor e a pedir aquilo na brasa para aquilo andar e agora uns botõezitos e aquilo já se vai. É espetáculo. Caros ouvintes, chegamos infelizmente ao fim de mais um episódio. Espero que cada um de vós tenha gostado. Se de facto gostaram deste episódio, passem no Apple Podcast e avaliem e comentem este podcast. Ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, então peço que o possam fazê-lo, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste ou qualquer outro episódio. Caso tenham alguma dúvida, ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para ser falado no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijos e abraços e até ao próximo episódio.